Qual o futuro de Neymar? Durante o fim de semana, o craque do Santos foi especulado como possível reforço de Cruzeiro e Flamengo. Antes de falar dessas chances, só contar que se o Santos ficar na primeira divisão, a tendência é que ele renove seu contrato. Agora, se o Peixe cair para a Série B, já dá meio que para cravar que o Neymar vai embora. Isso porque os 4 milhões e 100 mil que o Neymar custa por mês atualmente são compatíveis com a realidade financeira do Santos na primeira divisão. A queda para a segunda divisão decretaria uma redução grande nas receitas com direitos de transmissão e o Santos ficaria impedido do ponto de vista financeiro de manter seu principal jogador. Foi também por conta disso que surgiram as especulações. Em relação ao Cruzeiro, dá para assegurar que a chance é nenhuma. O Cruzeiro, inclusive, trata esse boato com irritação. Não há nenhuma chance de o Neymar ser contratado, primeiro porque a avaliação é de que é um atleta com muitas dificuldades físicas, depois porque não se encaixa ao perfil de reforços que o Cruzeiro tem buscado. Jogadores de vitalidade, de muita força física, de intensidade e que são mais jovens do que o Neymar com 33 anos de idade. Em relação ao Flamengo, outra especulação das últimas horas. Posso assegurar para vocês que o Neymar fez 2 tentativas de se mudar para o Fla, antes de fechar com o Santos e antes de renovar o contrato na metade do ano, e nos 2 momentos houve a decisão do Flamengo de não se acertar com ele. Diante desse cenário e com a falta de futebol do Neymar, não tem nenhum motivo para que ele seja contratado em 2026. Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira, começando com informações do feminino. A Federação Mineira de Futebol divulgou as datas dos jogos das finais do Campeonato Mineiro, Cruzeiro defendendo o título, e aí vamos aguardar mais informações sobre o local da segunda partida. A princípio, o jogo da volta, mando do Cruzeiro, melhor campanha, na Arena Gregorão, no dia 22, um sábado, às 3 da tarde, no horário de Brasília. A partida de ida, neste sábado agora, também às 3 da tarde, no estádio Frimisa, em Santa Luzia. Aí é mando do América, o time do técnico Jonas Urias, buscando mais uma conquista da elite no futebol mineiro, no time feminino. Por falar no Jonas Urias, está lá no nosso Central da Toca, uma matéria da Tainara Amaral, que o Jonas concorre ao prêmio de melhor do mundo em 2025. É uma campanha histórica que ele faz e o treinador do time feminino do Cruzeiro é finalista na premiação da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. O Jonas disputa aí o prêmio com outros 11 treinadores. Os resultados serão divulgados após o dia 10 de dezembro. O técnico aí do Cruzeiro feminino fazendo história também. E é um baita trabalho que faz todo mundo aí do departamento de futebol do time feminino do Cruzeiro. O masculino trabalha somente a partir de quarta-feira. O Cruzeiro até divulgou toda a programação depois do empate com o Fluminense. 2 dias de folga, aí o último período que terá como ter uma folga maior, porque daqui um mês tem jogo de semifinal, hein? De Copa do Brasil contra o Corinthians. Então, descanso hoje e amanhã e a retomada dos treinos na quarta. Aí tem quarta, quinta e sexta, folga sábado e depois o Cruzeiro vai direto. Domingo, segunda, terça, quarta. Na quinta é o jogo com o Juventude. Depois o Cruzeiro volta e encara a equipe do Corinthians. E assim vai nesta pegada, nesta reta final. Então, pouco tempo aí depois dessa parada, claro, né, para uma preparação mais firme, e por isso o técnico Leonardo Jardim até falou bastante na entrevista coletiva que o Cruzeiro ele tem aí uma oportunidade única nesta última parada do ano para recarregar as baterias, se reorganizar pensando na retomada. Até entre o duelo com o Corinthians e com o Ceará, tem mais uma semana cheia, né? Essa aí também será bem importante. Temos que ver pelo que o Cruzeiro ainda vai brigar nesta reta final. Claro que vaga na Libertadores já assegurada. Vaga na fase de grupos muito próxima de ser assegurada. Já falamos sobre isso. O Departamento de Estatística, inclusive, da UFMG, coloca lá 99,999% de chance. Ou seja,
dificilmente o Cruzeiro vai perder essa vaga direta. Agora, título, né, ficou mais distante e temos ainda que aguardar esses jogos aí atrasados, Santos e Palmeiras, Sport e Flamengo, para aí termos a real noção de como vai ficar a tabela e a distância em termos de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem 5 partidas, Juventude fora, Corinthians em casa, Ceará fora, Botafogo em casa e o Santos fora de casa. São os cinco jogos restantes para terminar a Série A do Campeonato Brasileiro. Depois disso, semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro aí trabalhando para ter os retornos de Matheus Henrique e também de Fagner nesta reta final. Os jogadores vêm fazendo ainda o período de recuperação. O Fagner já ali na preparação física, o Matheus Henrique ainda cumprindo um período um pouco maior por causa da fratura que teve na costela. E aí o técnico Leonardo Jardim poderia ter essas novidades mais pra frente aí, ainda nesta reta final de ano. E para o jogo com Juventude, ele terá muito tempo para pensar, porque serão muitas baixas, 3 titulares fora, além do Wallace, opção no banco, todos suspensos pelo 3º cartão amarelo. O Wallace, Matheus Pereira, Arroio e Christian. Em termos aí de beiradas, vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim. A tendência é de uma preparação especial para, quem sabe, Luiz Sinisterra começar um jogo. Sempre com aquela cautela, com todo aquele cuidado, mas é o que o Cruzeiro vai trabalhar. Aí depende, claro, da confiança do jogador. Confesso até que vi muitos perfis postando que o jogador isso e aquilo, ainda longe, obviamente, ainda longe do que ele pode render, mas nesse jogo eu achei o Sinisterra um pouco mais confiante. É o que ele precisa para desempenhar o futebol que todo mundo conhece. Vamos acompanhar muito tempo ainda para que o Cruzeiro tenha essa volta aos jogos oficiais após a parada para a data FIFA. Fabrício Bruno viajou, vai se apresentar à seleção brasileira e tudo dentro do programado para ele voltar e atuar normalmente lá em Caxias do Sul. Tá falado, pessoal? Rubens Júnior tem notícias do Cruzeiro, garantido na Copa Libertadores da América do ano que vem. E tranquilo na data FIFA, né, Rubens? Um abraço, boa noite. Boa noite, um abraço a você, Cirilo, Edu, meus amigos e minhas amigas da turma do bate-bola da Itatiaia, em especial para toda a nação azul, de volta à Copa Libertadores. O Cruzeiro, né, depois de um longo período, a sua última participação foi em 2019, né, e acabou sendo eliminado para o River Plate. Agora, pelo menos, já cravada a vaga na fase preliminar, e caso queira, e como é o objetivo da temporada, que foi traçado pela diretoria e pelo Pedro Lourenço, por toda a comissão técnica também, ao Leonardo Jardim, né, a incumbência do Cruzeiro estar na fase de grupos da Copa Libertadores era um sonho do Pedro, e o Cruzeiro está tendo esse sonho realizado já no próximo ano, participando da competição. Lembrando, a diferença ali para o 5º colocado, para o 6º colocado Botafogo, são de 12 pontos. O Cruzeiro, para, né, ter a vaga na fase de grupos, praticamente também muito próximo do objetivo, já que vamos ter aí apenas mais 15 pontos para serem disputados. O Cruzeiro, Cirilo, vai ter a última folga, e que foi iniciada hoje, também será amanhã. A reapresentação está marcada para quarta-feira, até essa reta final da temporada, onde tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa do Brasil. O Cruzeiro que entra em campo mais uma vez agora, o próximo jogo apenas do dia 20 de novembro, contra a equipe do Juventude, jogo em Caxias do Sul. E o Leonardo Jardim, dentro, né, das suas possibilidades, ele que já começa a pensar na equipe para esse jogo que pode cravar a vaga direta na fase de grupos, vai ter desfalques. Ele aproveita também para dar aquela recuperada, né, nos atletas. Por exemplo, não vai poder contar com o meia Matheus Pereira, com o Christian, com o Wallace. O Arroio receberam o 3º cartão amarelo. Por outro lado, tá de volta o Lucas Silva, que inclusive
fez falta ontem no empate sem gols contra o Fluminense no Mineirão. O Cruzeiro Cirilo tendo, né, esse protocolo sendo seguido de preparação, de recuperação, agora voltam também a uma folga no sábado. E essa preparação para o jogo em Caxias, aproveitando a data FIFA, mais um dia, né, de comemoração por tudo que foi traçado no início da temporada, e o Cruzeiro vem dentro de campo correspondendo e também tendo, né, o objetivo cumprido, Cirilo. Como você encarou, Edu, esse empate entre Cruzeiro e Fluminense, que teve de novo a arbitragem sendo assunto? Eu reforço, né, o árbitro é ruim mesmo, o Rodrigo José Pereira de Lima é bem ruim. E tem apitado alguns jogos de uma maneira bem ruim realmente. Ele já apareceu 2 vezes aí, pelo menos de maneira negativa, contra o futebol mineiro. No dia que deu 2 cartões seguidos pro Hulk no mesmo lance de reclamação, e no outro dia que ele virou a camisa do Matheus Pereira para saber o nome do Matheus Pereira, né? Então, assim, é um cara que aparece. Não é bom árbitro. Mas eu reforço que o jogador brasileiro ajuda demais a arbitragem a ser ruim também, né, Edu? Impressionante o comportamento da turma, né? É incrível. E os árbitros não se ajudam também, né? Pra que ele pediu pra rever o lance? Sendo que o VAR... Ele pediu pra ver, exatamente, Deu pra fazer a leitura labial, ele falando que eu pedi pra rever, sendo que o VAR não chamou, enfim. Eu acho que nesse lance do Matheus Pereira, que foi o lance mais discutido, primeiro, eu acho que ele acertou. A mão do Matheus Pereira, ela acerta o rosto do adversário por conta do movimento que ele faz depois de ser atingido por baixo. É um movimento de equilíbrio. Mas se ele vai ao vídeo e dá um amarelo para o Matheus Pereira, também não seria nenhum exagero, porque isso, como critério na arbitragem brasileira, tem sido, rodada após rodada, motivo de cartão amarelo. Eu só acho que não era para vermelho em hipótese alguma. Então, acho que a decisão acabou sendo acertada, enfim. E eu quero falar cada vez menos de arbitragem, sabe, Cirilo? A minha opinião é essa. Tô tentando também. Para não ficar perdendo tempo, né? Pra gente falar de jogo, de futebol, de bola. O Cruzeiro fez para mim um grande primeiro tempo. O ataque produziu demais. Parou no Fábio. O cruzeirense provou do próprio veneno, né? O que sofreram com o Fábio na década, quando ele defendia o gol do Cruzeiro. Nesse final de semana, o cruzeirense sofreu com o Fábio no gol do Fluminense. É um goleiro espetacular e defendeu as grandes oportunidades criadas pelo Cruzeiro na primeira etapa. Outras, a bola passou muito perto do gol, como naquela finalização do Arroio, se eu não estiver enganado. Enfim, e no segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, foi um jogo mais arrastado, com mais paralisações. Acho que o árbitro se perdeu naquele início, distribuindo muitos cartões amarelos, e com critério, ele teve critério, mas é porque ele começou a dar amarelo por jogador que segurava o adversário. E aí foram 2, 3 vezes que aconteceu e ele teve que usar do critério. E o segundo tempo foi mais arrastado, mas ainda assim tivemos boas oportunidades na segunda etapa, com as duas equipes criando oportunidades, o Cruzeiro mais. E é do futebol. Você cria. O goleiro adversário vai muito bem. O seu rival chega no ataque, bola na trave. O Cássio também trabalhou algumas oportunidades e acabou sendo um 0-0 que o torcedor lamenta, porque na rodada o Palmeiras perdeu. E o Flamengo acabou recuperando uma vantagem porque venceu o seu jogo. É assim o Campeonato Brasileiro. Mais um tropeço em casa, mas diante de um adversário qualificado. O time do Fluminense é bom. Tá na semifinal da Copa do Brasil. Há uma chance bem grande dessas duas equipes se encontrarem numa final. Acho que pelo momento o Fluminense acabou virando o favorito no clássico contra o Vasco, e o Cruzeiro é favorito no jogo contra o Corinthians, mas eu considero como um resultado normal, apesar de o Cruzeiro ter sido superior na partida, sobretudo no primeiro tempo. Para fechar, Rubem Júnior. Para dizer que o Edu Panzi comentava sobre a arbitragem, o áudio, né, do VAR que foi disponibilizado pela CBF, você encontra no site da Itatiaia. Também no site da Itatiaia, números espetaculares, né, do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, e você vai ver uma matéria do nosso Lucas Barbosa, que o Cruzeiro contra o G7 está invicto no Campeonato Brasileiro. Invencibilidade contra, né, esses primeiros 7 colocados da competição. Foram 7 vitórias, 4 empates. Hoje descanso, amanhã também a reapresentação marcada para quarta-feira, JVC. Valeu, Rubens. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.